Então, sem mais delongas, eu já peço a vocês que abram aí no livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade, ao trabalho que ele vem fazendo aqui toda quarta, de estudar, de forma bem detalhada, esse livro estupendo, que é o livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o versículo 19. Eu vou começar a leitura aqui para ganharmos tempo, tá? A partir do versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Versículo 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o posto dos sábios com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19 e último. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Amém? Até aqui os irmãos podem se assentar. Eu acho que essa foi a passagem mais longa aqui que já se leu, mas é por conta disso. O texto é uma narrativa e exige que, para a gente consiga fechar aqui o raciocínio, leiamos toda essa porção. Nessa introdução, irmãos, aqui eu quero fazer uma análise aqui no contexto
do livro de Daniel. E toda vez que se fala em contexto, eu me lembro de uma das aulas, né, que tivemos no seminário, onde o professor foi muito feliz ali, né, em uma lição que ele transmitiu para a gente. Ele falou assim, vocês querem interpretar a Bíblia corretamente? Vocês querem saber o que é que o texto realmente significa? Eu vou dar aqui para vocês 3 regras infalíveis, regras de ouro. Anote aí. Todo mundo ficou naquela pensão, poxa, vamos aprender as regras de ouro para interpretar a Bíblia corretamente. Aí ele falou, anote. Primeira regra, contexto. Olha o contexto, não pode esquecer do contexto. Segunda regra, contexto. Terceira regra, contexto. Ou seja, contexto. O contexto é fundamental, né, para que a gente possa compreender o texto. Então, quando se fala de contexto do livro de Daniel, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, irmãos, é do cativeiro babilônico. Esse é o pano de fundo aqui de tudo que aconteceu nesse livro. O povo de Israel, em determinado momento da sua história, foi invadido, né, por um país ímpio, a Babilônia, que se tornou um grande império naquela época, e eles arrasaram o país, né, destruíram tudo, inclusive o templo, e levou o povo cativo para a Babilônia. Esse foi um dos episódios mais terríveis da história de Israel até então. Tem um versículo, inclusive, que fala que nunca se viu nada debaixo do céu, assim, dentro da mentalidade judaica. Foi um desastre. Vários, né, impactos ali. Do ponto de vista, né, político, Israel deixou de ser uma nação autônoma, passou a ser dependente, né, de outro povo. Do ponto de vista econômico, né, eles empobreceram totalmente, precisaram passar a pagar imposto, né, à Babilônia, imposto pesadíssimo. Do ponto de vista estrutural, o país acabou, os muros foram destruídos, o templo, né, foi destruído também. Enfim, foi uma série de impactos terríveis. Mas o pior deles, sem dúvida alguma, foi na área religiosa. O impacto teológico, digamos assim, que foi trazido nesse período, quando Israel foi invadido pela Babilônia. Essa invasão trouxe mais ou menos uma espécie de crise teológica ali. Porque vejam bem, qual é a crença primária dos judeus, né, do povo de Deus aqui no Antigo Testamento? Eles um povo monoteísta. Israel se destaca por isso, né? Numa época extremamente idólatra, Israel levantava a bandeira do monoteísmo e falava que só existe um Deus verdadeiro e que os outros deuses são falsos. É muito fácil você sustentar isso na teoria, né? Mas olha para a prática. Israel dizia que só existe um Deus verdadeiro e que os deuses das nações são deuses falsos, mas, no entanto, olha o que houve. Os babilônios, que têm vários deuses falsos, entraram no país do Deus verdadeiro, destruíram tudo, pegaram os objetos de culto do Deus verdadeiro, que agora estavam sendo usados para cultuar os deuses falsos. Então, na mentalidade da época, ficou esse buraco, essa lacuna. Poxa, será que realmente existe só um Deus mesmo? Será que esses deuses das nações, eles são falsos mesmo? Como é que um Deus falso consegue fazer tanta coisa assim? Essa questão ficou no ar na época, né? E um outro ponto também que ficou em dúvida foi, será que o Deus verdadeiro, ele é o único que tem todo o poder? Será que ele realmente tem todo o poder? Por que esse negócio não foi evitado? Como que ele permitiu que o seu próprio nome, né, fosse assim desonrado? Então, irmãos, em suma, resumindo aqui, a glória de Deus, a santidade de Deus estava em xeque naquela época, em razão desse grande evento. Israel foi destruído, uma nação ímpia de falsos deuses acabaram com o país. Então o nome de Deus estava muito, muito em xeque. Será que ele é o Deus verdadeiro mesmo? Será que ele domina mesmo sobre tudo? Será que ele tem um controle da história? E é nesse pano de fundo aí, é nesse contexto, é nesse cenário que Deus intervém de forma maravilhosa lá na Babilônia para glorificar o seu nome. E acontecem então acontecimentos extraordinários na Babilônia, todos eles com esse propósito, com o propósito de resolver essas perguntas e mostrar e revelar que realmente ele é o Deus verdadeiro. Então eu fico impressionado com o livro de Daniel, porque aqui tem um grande paradoxo. Esse seria o período em que o nome de Deus mais seria humilhado na história. Seria esse aqui, o período do cativeiro. No entanto, acabou sendo o período em que o nome de Deus mais foi glorificado entre as nações. À medida que a gente for avançando aqui no livro de Daniel, o pastor Fábio com certeza vai trabalhar isso, vocês vão ver o tanto que Deus foi glorificado, irmãos, entre as nações.
A gente vai ver nos capítulos seguintes aqui, os reis da Babilônia assinando decretos internacionais para que fosse divulgado em todos os povos, mandando o povo honrar o Deus, né, de Daniel, o Deus daqueles que não entraram na fornalha. A gente vai chegar nesse episódio. Quando o rei vê que aqueles homens entraram na fornalha, não foram queimados, ele fica tomado de espanto, e ele escreve um decreto, uma lei, e manda divulgar, publica no diário oficial da época lá: honre o Deus de Israel, porque não há ninguém que possa livrar como ele. Quando Daniel é liberto da cova dos leões, outro decreto internacional, distribuído entre todas as nações, obrigando, sob pena de confisco, se algum povo não honrasse o Deus de Daniel, o Deus dos judeus, né, seriam expropriados. Então Deus foi extremamente glorificado nessa época. Deus interviu ali na Babilônia e mostrou que Ele é o verdadeiro Deus. Toda a história está no controle dEle. E que tudo o que aconteceu ali foi uma disciplina dEle para o seu povo. Mas que Ele continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então esse é o pano de fundo, esse é o contexto de Daniel. E é dentro desse contexto que o capítulo 2 está inserido, que é o nosso capítulo aqui hoje, né? Quando a gente olha para Daniel 2, o que a gente tem então? A gente tem mais um desses episódios que registram um feito extraordinário, sobrenatural, que aconteceu na Babilônia, com o propósito de mostrar quem é o verdadeiro Deus. Já que o assunto era esse, já que a dúvida era essa, já que o problema era esse, quem que é o Deus verdadeiro mesmo? Então, uma das coisas que acontece na Babilônia está registrada aqui no capítulo 2. Um grande feito de Deus, que tem esse propósito, mostrar e revelar e não deixar dúvida alguma sobre quem é o verdadeiro Deus. Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse episódio aqui, registrado no capítulo 2, mostra isso, irmãos. A supremacia, a superioridade de Deus, obrigado, irmão, em relação aos outros deuses. E esse episódio aqui gira em torno de um sonho que o rei tem. Então a gente poderia aqui, né, trazer o tema para essa mensagem, o sonho de um rei e a glória do Rei dos Reis. É sobre isso que a gente vai meditar aqui nessa noite. Brevemente eu quero passar aqui por alguns pontos. Primeiro eu quero olhar junto com vocês aqui, examinar a perturbação do rei. O episódio é aberto aqui com o rei perturbado. Vocês perceberem nos versículos iniciais, fala que ele teve um sonho e ficou perturbado. O homem era rico, poderoso, tinha de tudo do melhor, mas acontece um negócio naquela noite que ele perde a paz. Ele não consegue nem dormir mais. Fica todo perturbado. Depois a gente vai ver aqui esse rei sendo muito criterioso. Ele passa a querer ir a fundo e investigar o que é que esse sonho quer dizer. E nessa criteriosidade dele, ele mandou buscar o que tinha de melhor, né? As pessoas mais sábias, mais cultas na Babilônia. E ele tinha essa intenção de realmente entender o que foi aquilo. Só que aí a gente vai ver aqui, terceiro ponto, a frustração dele. Ele se frustra porque ninguém consegue revelar esse sonho. E aí o próximo ponto é a ira desse rei. Ele, meu irmão, fica muito nervoso e dá ordem capital lá, todos deviam ser mortos. Só que aí a história finaliza com não mais com esse rei, mas agora sim, o Rei dos Reis entrando em cena e trazendo a revelação do mistério à luz, né, através da vida de Daniel. Então é mais ou menos essa aqui a estrutura do texto que a gente leu. Eu vou expor bem rapidamente, para então a gente concluir com algumas aplicações práticas. Amém, meus irmãos? Amém. Estão juntos aí comigo? Amém? Então lá, primeiro ponto, a perturbação do rei. O homem ficou perturbado. O interessante é que o que causou essa perturbação foi um sonho. E eu acho isso interessante, né? Porque sonho é algo muito comum, muito corriqueiro, né? E geralmente, via de regra, a gente não dá nem muita atenção a sonho, porque é um negócio muito doido. Ou será que é só eu que tenho uns sonhos doidos aqui? O sonho do ser humano é doido. Você está na praia, daqui a pouco já está lá no shopping, daqui a pouco uma cobra começou a falar, daqui a pouco umas coisas assim estranhas, né? Então a gente acorda e nem dá mais ousadia a isso. Foi um sonho normal. Só que o que aconteceu com Nabucodonosor foi algo diferente. E ele percebeu que foi diferente. Ele viu isso aqui não foi normal. Foi diferente dos outros sonhos. Ele não era um homem crente, ele não era espiritual, ele não tinha discernimento espiritual. Mas uma coisa ficou claro para ele: um negócio diferente aconteceu. Esse sonho tem algo, ele percebeu que tinha algo sobrenatural ali.
Ele percebeu que alguma verdade profunda estava querendo ser comunicada ali. Então, é isso que começa a gerar perturbação nele. Não foi normal, não foi uma coisa comum. Só que o que causou mesmo a perturbação foi quando ele se deparou com a incapacidade dele de entender. Ele não conseguia entender. Eu sei que é importante, eu sei que isso aqui é sobrenatural, mas eu não sei como chegar ao significado. Então isso deixa ele perturbado, alarmado, até que ele é então levado, para pedir ajuda. Diante dessa dificuldade dele, ele vai se valer dos meios que ele tem à disposição. Então ele vai buscar a verdade a respeito desse sonho, e ele faz isso com muita criteriosidade. O rei Nabucodonosor, ele não é exemplo para a gente em praticamente nada da vida. Mas quando chega nesse ponto aqui, Jefferson, eu acho que ele tem alguma lição a nos dar. Porque ele vai buscar a verdade e ele é muito criterioso, gente. Porque olha a lógica do rei. Ele chamou os sábios, os magos, os encantadores. Não era aqui meramente um feiticeiro, como é nos dias de hoje. Essas pessoas que ele está chamando aqui eram pessoas inteligentes, Eram pessoas que se destacavam. Se fosse trazer para os dias de hoje, era mais ou menos um cientista, um filósofo, uma pessoa entendida, culta, cheia de diplomas. E tinha também alguns que tinham essa pegada religiosa também. Então ele buscou tudo isso. Tragam os cientistas, tragam os filósofos, tragam os líderes religiosos. Eu quero entender esse sonho. E a criteriosidade dele, meus irmãos, está na condição que ele coloca aqui. Eu quero a interpretação do sonho, mas tem uma. Eu só vou ouvir a interpretação depois que vocês adivinharem o que foi que eu sonhei. Isso aqui não é porque ele esqueceu o sonho. Ele sabia. Mas por que ele não contou? Porque normalmente é assim, Você conta o sonho e a pessoa dá a interpretação. Foi assim lá no Egito. O faraó deu o sonho para José e José deu a interpretação. Ele não quis fazer assim. Agora, olha a lógica do rei, a sabedoria. Nesse ponto aqui ele foi criterioso. Olha o que ele pensou. Se eu conto o sonho, eles vão dar interpretações, certo? São pessoas inteligentes, nenhum deles teria humildade para falar, rei, eu não sei. Com certeza, pelo menos inventar alguma coisa, eles iriam. Como é que eu vou saber que essa interpretação é a certa? Como é que eu vou saber que essa interpretação que eles vão falar, de fato procede? Não é uma coisa da cabeça desse mago ou desse encantador. Se esses homens têm poder para interpretar mesmo, eles vão ter poder para adivinhar. Então a ordem do rei foi essa. Adivinha o sonho e traga a interpretação. E aí eu vou saber que vocês realmente têm esse poder mesmo de interpretar. Meu irmão, os homens bambeiam lá. Mago, encantador, filósofo, cientista, todo mundo, meu irmão. Rei, o que é isso? Eles vão falar, nunca teve um rei na terra que colocou um negócio desse. Nabucodonosor, ele estava com fome da verdade. Ele queria uma interpretação ali sólida, segura. Por isso que ele colocou esse alto critério, para que ele pudesse ter certeza absoluta. Então o rei aqui ele é muito criterioso. Esse é o nosso segundo ponto, a criteriosidade do rei. Agora avançando aqui para o nosso terceiro ponto, a gente vai ver a frustração do rei. Esse rei foi frustrado. Ele buscou na ciência, ele buscou na filosofia da época, ele buscou na religião da época, ele buscou em tudo que havia lá. E foi resposta negativa. Não conseguiu. O rei se viu frustrado. Bateu e voltou, meu. Foi extremamente frustrado o rei. E isso aqui nos conduz para o quarto ponto. A ira do rei. Uma vez que ele viu a inutilidade desses homens, ele foi curto e grosso. Vocês vão morrer. Eu vou matar vocês. Naquela época não tinha direitos humanos, não tinha nada disso. A lei era o rei. Agora sim, pensando bem, existe até uma lógica por trás desse rigor de Nabucodonosor. Mais ou menos aqui ele está seguindo a ideia de Cristo, Quando Jesus fala assim, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para nada mais se presta. Não serve para, jogado fora. Então é mais ou menos essa lógica de Nabucodonosor. Vocês não são o sal da Babilônia? Vocês não são os caras? Vocês não são os cultos, os que têm diplomas na parede? Muitos deles, provavelmente, eram funcionários do Estado, do governo, Recebiam um salário, irmão, para poder conduzir ali a educação, a ciência da Babilônia.
Então, pera lá, eu estou pagando vocês, e é isso que e vocês não conseguem resolver as coisas? Então vocês estão sendo inúteis, né? Se vocês não conseguem resolver, essa filosofia de vocês é fraca, a ciência de vocês é fraca, e eu não quero mais. O rei ficou irado, e chegou a essa conclusão de matar esses homens. E essa história, meus irmãos, ia acabar de forma muito trágica. Seria um morticínio ali. Haveria muita gente, muito sangue derramado. Mas antes que isso acontecesse, o Rei dos Reis, o rei que está acima de Nabucodonosor, o rei que não é limitado como a ciência, como a filosofia, como a religião, ele intervém. E aí todo o jogo é mudado. Todo o quadro é mudado. A sentença de morte já estava prestes a ser executada, é revogada. Porque o Deus dos deuses se manifestou, se revelou e interviu aqui na situação. O versículo 19, o último que a gente leu, encerra dessa forma, dizendo: então foi revelado o mistério. O mistério não permaneceu oculto. O mistério não permaneceu selado. Deus, gente, o Deus verdadeiro, trouxe luz. O que os deuses da Babilônia não puderam fazer, o Deus de Israel, meu irmão, fez. Ele que tem a resposta. Ele que tem a verdade. E sabe o que é mais interessante aqui que eu observo? É que para poder intervir e trazer a resposta que o mundo precisa, a resposta para os dilemas de um homem, ele usa os seus servos. E essa foi a parte do texto aqui que mais mexeu comigo. Deus, ele manifestou a sua superioridade ali na Babilônia. Ele mostrou ali a sua supremacia acima de toda filosofia humana, de todo Deus babilônico. Ele manifesta ali a sua verdade. Só que como que ele faz isso? Ele poderia muito bem chegar lá e falar com Nabucodonosor, mas ele escolhe um método, um instrumento, e esse instrumento é um servo dele, um filho dele. Então aqui a gente vê que Deus trouxe a verdade, trouxe a luz ali na Babilônia, através de Daniel. E duas posturas aqui em particular de Daniel chamam a minha atenção. Se a gente quer ser usado como Daniel foi, para trazer luz, meu irmão, a tantos dilemas que nós temos hoje, a gente tem que observar aqui a postura desse homem. Olha o que Daniel fez aí. Primeiro, ele foi um homem muito crente, ele confiou em Deus. Pense num homem de fé, Daniel. Porque quando ele ouve que a ordem já está prestes a ser executada, ele vai até lá diante do rei, e ali ele pede ao rei um prazo, um tempo, e é interessante que ele vai falar assim, aí no versículo 16, foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Aqui está a fé de Daniel. Ele não falou assim, rei, me dá um tempo, e talvez a gente consegue resolver isso aí. Não foi assim. Rei, me dá um tempo aí, eu vou tentar. Não. Ele bateu firme, me dá o tempo, e eu revelo, e vai ser revelado. Então ele creu. Claro que ele sabia, meu irmão, que ele não conseguia revelar isso. Claro que ele não falou isso com base na sabedoria dele. Logo após até essa fé, o que é que Daniel faz? Ele vai orar. Não existe nenhuma outra maneira de você confessar a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua dependência de Deus. Não existe outra maneira mais eficaz do que a oração. Toda pessoa que sabe que está diante de um grande dilema, toda pessoa que sabe que as suas forças não são capazes, suficientes para resolver as situações, a primeira coisa que ela faz, ela ora. Por que a gente ora tão pouco? Porque a gente confia demais em nós. A gente acha que a gente consegue, né? O nosso talento, nossos recursos. Mas Daniel não, ele sabia que ele estava dentro de uma coisa aqui que o braço humano, a força humana não podia fazer. Então ele vai orar. Então eu vejo aqui em Daniel um homem de fé, mas também um homem de oração. E então, durante essa oração é que o sonho é revelado. Irmãos, essa é aqui basicamente a exposição do texto. A história começa com um rei perturbado,
que se torna um rei muito interessado, na verdade, um rei criterioso, que depois se torna um rei frustrado porque não conseguiu obter a resposta pelos meios que ele tinha, e por fim se torna um rei irado que está querendo matar todo mundo, e no fim das contas, o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei, aparece em cena e traz luz ao mistério. É isso que o texto está falando. Agora, para a gente finalizar, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Em outras palavras, o que é que esse texto ensina para nós, como cristãos, no século 21, nos nossos dias, na nossa geração? Essa história, esse relato aqui sobre Daniel, sobre o rei Nabucodonosor, que a gente acabou de expor, de que maneira esse texto nos toca hoje? De que maneira ele se aplica a nós hoje? Irmãos, eu aprendo aqui pelo menos algumas aplicações muito sérias. E a primeira delas, para nossa consolação, é que Deus continua muito, muito, muito interessado na glória do seu nome, através do seu povo, através dos seus fiéis. A gente precisa ter isso muito em mente, porque a gente vive num tempo em que parece que a gente está no caos. Não sei se vocês têm essa sensação, mas a situação, olhando assim a olho nu, é desanimadora. É algo mais ou menos igual lá na Babilônia. Na Babilônia, irmão, não tinha muito ânimo, não. Tem, inclusive, um salmo, os irmãos vão lembrar aí. É um salmo que foi escrito na Babilônia, onde o salmista fala assim: lá na terra dos nossos opressores, as nossas harpas estavam penduradas, e os nossos opressores pediram para a gente cantar um cântico e uma música alegre de Sião. Aí eles respondem: como cantaremos, estando nós longe, da nossa pátria, o nosso templo destruído? Então, não tinha ânimo, o povo estava desanimado, porque o cenário era desanimador. Estava uma terra ímpia, cercada, irmão, por deuses ímpios. Pareceu que Deus tinha se afastado deles, esquecido deles, o templo deles destruído, o povo deles, a maioria morto, em ruínas, o muro quebrado. O cenário era caótico, irmãos. E mesmo nesse cenário caótico, o Senhor, meu irmão, extremamente interessado na glória do seu nome, intervém ali na Babilônia, através de várias maneiras, e glorifica o seu nome, de forma gloriosa. Então, isso para nós se aplica na medida em que nós estamos vivendo também um período desanimador, um período desafiador. Irmãos, olha o tempo que a gente está vivendo. Parece que Deus foi excluído da sociedade. Parece que não faz mais sentido você levar Deus a sério. Uma vez eu vi uma reportagem de uma cidadezinha bem pequena, no interior de São Paulo. Uma câmara pequenininha, poucos vereadores, acho que a maioria era evangélico. Aí criaram uma lei lá. Criaram uma lei engraçada. A lei foi que naquela cidade pequenina, ninguém poderia usar o chip da besta. A lei dizia isso, saiu no Diário Oficial. Particularmente, não concordo com a lei, por uma série de razões. Mas o que me chamou a atenção, e por que não concorda? Um dos fundamentos é que a fé não é imposta, Você tem que aceitar, você vai obrigar a pessoa a crer. A palavra não nos ensina isso, Mas enfim, o que me chamou a atenção nessa reportagem foi que quando essa lei foi publicada, foi a reação do povo em volta. Meu irmão, foi terrível. Justiça, Ministério Público, todo mundo se moveu. E olha o que eles falaram: como que no século 21 se cria uma lei baseada na Bíblia? Como assim? Não. Poxa, o século 21 não tem mais espaço para isso. Reger as nossas relações com base na Bíblia, esse livro antigo, isso pode passar, ficou para trás. Então, gente, esse é o nosso cenário hoje. Parece que não tem mais espaço para Deus. Tenta falar de Deus numa escola, meu irmão, uma sala de aula, você vai ver. Tenta falar que pecado é pecado, que fora daqui, aqui a gente fala, homossexualismo é pecado, feminismo é pecado. Vai falar lá fora, meu irmão, é crime. Então a gente vive num mundo, meu irmão, que fechou as portas para Deus. Um mundo que não teme mais a Deus.
Um mundo onde o certo, meu irmão, virou errado, o errado virou certo. Tudo foi invertido. Então o cenário é desafiador. O cenário é muito difícil. Você vê os jovens, irmão. A igreja pode estar parecendo a agência, né, do INSS, só vai idoso. Então cadê os jovens? Os jovens não querem Deus. A maioria, a grande maioria. Então o cenário é desafiador. E isso pode acabar deixando a gente retraído. A gente pode deixar a gente igual os judeus no dia que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que eles estavam todos trancados, com as portas trancadas. Por quê? Com medo dos judeus. Então a gente pode ficar aqui, meu irmão, na nossa caladinha, não fala nada, porque as trevas estão dominando. E parece que não tem mais espaço nenhum para Deus manifestar a sua glória, para o nome de Deus ser exaltado e glorificado em nossos dias. Parece que Deus perdeu o interesse em sua glória. Irmãos, não. O livro de Daniel ensina aqui para a gente, meu irmão, que Deus sempre vai estar interessado em glorificar o seu nome, mesmo nos cenários mais desafiadores, mesmo nos piores dias, nas piores trevas, irmão. O propósito de Deus é exaltar e glorificar o nome dEle, através aqui dos seus servos. Cadê os Daniéis, meu irmão, dos dias de hoje? Pessoas através dos quais Deus não pode usar grandemente para glorificar o seu nome. Ele está interessado em fazer isso. Uma segunda aplicação aqui desse texto, já finalizando, é que os recursos humanos nunca serão suficientes para alcançar a verdade, para atingir o sentido da vida. Os grandes dilemas não vão. O rei Nabucodonosor estava diante de um grande dilema, uma questão difícil de ser entendida e compreendida. E ele usou os recursos que ele tinha e não deu. Isso, irmãos, é a mesma coisa hoje. É claro que ninguém aqui, a maioria das nossas pessoas hoje, o problema delas, o dilema delas não é um sonho que não está entendendo. Mas existem dilemas. Nem todo mundo sonha como Nabucodonosor aqui, mas tem muita gente que está com dilemas, que não consegue entender. Nas grandes questões da vida. Lá fora, as pessoas que não têm a fé ainda, eles vivem dilemas. De onde vimos? Para onde estamos indo? O que devemos fazer? Quem eu sou? O que é a verdade? Dilemas difíceis. E os recursos humanos nunca vão, meu irmão, trazer uma resposta suficiente. Pessoas que buscam na ciência, e muito útil a ciência para a nossa vida. Uma mão na roda. É muito interessante, muito bom mesmo. Eu amo ciência. Só que quando você vai para essas questões da vida, ciência não tem resposta. Quando você pensa, ciência, quem eu sou? A ciência não tem resposta. Um animal. Qual é a resposta da ciência? Quando você vai para as grandes questões espirituais, a ciência fracassa. Então a filosofia não tem, meu irmão, resposta. O mundo aí fora, a gente anda rápido por uma resposta. As pessoas estão aí, meu irmão, depressivas, buscando uma resposta. As pessoas lá fora estão agoniadas, atrás de uma resposta. As pessoas estão tirando a vida, atrás de uma resposta. E onde que está essa resposta? O mundo não tem. Os recursos humanos não têm resposta para dar. Só que aí, terceira lição, que esse texto nos ensina, é que em Deus está a resposta. Em Deus está a verdade. Ele tem, meu irmão, a resposta para os grandes dilemas, as grandes questões. Está nele, é Ele que responde. Esse rei aqui teve o seu dilema resolvido. E não foi através dos caldeus, dos magos, dos cientistas da Babilônia, dos deuses da Babilônia. Foi através do Deus verdadeiro, gente. No Deus verdadeiro há resposta. Não só uma resposta intelectual, mas uma resposta que muda a vida, que transforma, que traz sentido, alegria para viver. Deus, nosso Deus é essa resposta. Os dilemas, meu irmão, que ninguém consegue resolver, Ele traz luz. Glória a Deus, irmão. Quantos aqui podem louvar a Deus? Por Ele ser o caminho, a verdade e a vida. Que coisa boa quando você está evangelizando uma pessoa ímpia, né, que vai colocar ali dentro de você uma grande questão, às vezes uma questão política. Você com muito discernimento, você, poxa, eu não vou entrar nessa, eu vou defender um lado e outro. Pergunta, a verdade está onde, Thales? Na direita ou na esquerda? Ni Lula ou ni Bolsonaro? Nisso ou naquilo? Aí você responde, não, filho, para com isso. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo, meu irmão. Não é um postulado filosófico, não é
uma lei física aqui. É uma pessoa, gente. Eu sou a verdade, Jesus falou. É Ele que sacia, que satisfaz o ser humano. Só Ele tem as respostas que o ser humano precisa. Cristo é a verdade. E a última lição que a gente aprende é que o método de Deus para comunicar a verdade é o seu povo, é aqueles que realmente lhe pertencem. Eu acho interessante isso, sempre foi assim, gente. Deus, não é que Ele precisa da gente, é um erro eu chegar aqui e falar, gente, vamos aí, vamos se empolgar na fé, vamos animar, porque Deus precisa de vocês, é um erro. Deus não precisa. Ele pode fazer absolutamente tudo sem nós. A questão é que, por ser tão misericordioso, Ele quer nos dar essa graça de tornar a gente cooperador com Ele, sabe? Então não é porque Ele precisa, é porque Ele quer nos dar esse grande privilégio de ser cooperadores de Deus para manifestar a sua verdade aqui nesse mundo. Deus fez tudo o que fez na Babilônia através de um homem de oração. No Novo Testamento você vê Cristo, Ele continua dessa forma. Você vê ali uma multidão, meu irmão. Olha a multidão que Cristo fez. 5.000 homens, 3 dias sem comer, sem tomar banho. Imagina aí, Valdir, o estado, meu irmão, terrível ali aquela multidão. E aí Cristo, não, eu não posso mandar eles embora para casa. Eu quero suprir eles. Aí o que é que o Senhor faz? A partir de agora, chova pão do céu, cai na mão de cada um aí. Não. Ele chama os discípulos. Ele multiplica os pães. Aí ele vai dar à multidão? Não. Ele dá aos discípulos. E os discípulos à multidão. Então, esse é o método de Deus. Chegar até a pessoa, chegar até o necessitado, chegar até o ser humano precisando de resposta, através dos seus discípulos. E se a gente quiser, irmão, ser realmente um instrumento do Senhor, se a gente quiser ser mais do que um cristão igrejeiro, né? Se a gente quiser ser mais do que um esquenta-banco, um domingueiro, se a gente quiser ser mais do que um mero religioso, está aqui, meu irmão, a lição. O modelo é esse aqui, o padrão. Daniel, irmão, a vida de oração de Daniel. Não se engane, gente, nunca a gente vai obter relevância espiritual, poder espiritual, sem vida de oração. É impossível isso. E é isso que o Daniel ensina aqui para a gente. Diante desse grande dilema, ele foi orar. E se a gente quisesse a resposta, um instrumento, um meio de comunicação da verdade de Deus nesses dias, a gente não pode abrir mão da oração. A gente está vivendo uma crise de oração em nossos dias. Parece que a gente faz tudo no dia, cuida de 1 milhão de coisas, responde 300 milhões de mensagens, 300 milhões de coisas, mas a oração passa batido, gente. A gente nunca vai ter relevância. A pessoa vai chegar diante da gente, pai, me ajuda, me dá uma resposta. Eu estou perturbado, igual da Nabucodonosor. A gente não vai ter a resposta. Vai gaguejar. Carnal, não ora. A gente precisa orar, gente. Deus quer usar o povo dele, a igreja dele nesses dias, mas o caminho é a oração. A gente precisa aprender a orar, precisa desenvolver esse hábito. Não é só orar, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pelo almoço. É orar, estar com Ele. Eu nunca me esqueço dos apóstolos, para finalizar, e aqui eu fecho mesmo. Lá no Sinédrio, era mais ou menos o STF da época, são chamados ali ao interrogatório. Rapaz, a gente ordenou para vocês não ensinar o nome de Jesus, vocês estão ensinando, vocês não sabem que a gente pode matar vocês não. Aí Pedro, meu irmão, se levanta para falar. Pedro, um homem semi-analfabeto, ele fala com tanta ousadia, com tanta autoridade, que os homens olham um para o outro assim, rapaz, o que é isso? Aí o texto de Atos fala, e então reconheceram que eles estiveram com Jesus. Irmão, quando a gente ora, quando a gente passa tempo diante de Deus, que a gente vai para diante dos homens, fica notório isso, e esteve com Jesus. É disso que a gente precisa, irmãos, para ser relevante em nossos dias, para trazer a resposta. A gente precisa orar. Então eu queria que nesse culto de oração, você saísse daqui encorajado, irmãos, a ser um instrumento do Deus da verdade, a nutrir, a investir na vida de oração. Eu tenho certeza que assim o Senhor irá nos usar grandemente. Amém?